tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Que tal aprender a fazer o desenho dessa casa que você está vendo aí na tela? Show de bola, né? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer passo a passo. Nós vamos utilizar a técnica dos desenhos em perspectiva com um ponto de fuga. Vai preparando aí seu material, uma folha A4, um lápis, uma régua e uma borracha. Que antes eu quero aproveitar para agradecer a galera que tem feito os desenhos e tem mandado no meu WhatsApp. O pessoal tá desenhando muito, os desenhos têm ficado muito bom. Então parabéns a cada um de vocês. Continue assim, que vocês possam evoluir cada vez mais, ok? Então vamos lá, começar, né? Pegou o material? Tá na mão? Então segue o vídeo. Pessoal, então eu já fiz o ponto de fuga e o ponto inicial do nosso desenho. Então faça aí também na sua folha, O ponto de fuga você vai marcar de baixo para cima 7 centímetros, tá? Vai fazer um ponto. E do lado esquerdo para o lado direito, você vai marcar 14,5, tá? Então esse vai ser o nosso ponto de fuga. Então ele vai ficar com 14,5 da esquerda para a direita e 7 centímetros de baixo para cima. E o ponto inicial do desenho, ele vai ficar aqui, pessoal. Vocês têm que ser muito bom na régua, tá? Porque ele não ficou com 3,5 e nem com 3, ele tá bem no meio aqui, ele ficou com 3 e 3 milímetros, tá? Então você posiciona aqui 3 pauzinhos antes de chegar no 3,5 e marca 3 e 3 milímetros. E da esquerda para a direita você marca 7 centímetros, tá? Então esse aqui é o ponto inicial do nosso desenho, ok? Então vamos começar a desenhar. Posiciona a régua aqui no ponto inicial do nosso desenho e na horizontal faz um risco de 4,5 para o lado direito. Então 4,5 aqui para o lado direito, certo? E agora, com a régua no ponto de fuga, posiciona aqui no início, puxa 2 centímetros. Aqui você faz um risco de uns 8 centímetros só para marcar na vertical da folha. Esse risco aqui é só para marcar, depois a gente continua o limite dele aqui. Esse aqui também você pode subir apenas para marcar. É que você pode fazê-lo um pouquinho menos de 1 centímetro, tá? Uns 8 milímetros mais ou menos, E sobe também até um limite aqui para marcar e depois a gente finaliza conforme a altura que chegar aqui em cima, ok? Então continuando aqui você marca também, só que esse risco tem que tomar cuidado para não fazê-lo, não passar aqui do nosso teto. Então vamos fazer com 5 centímetros só para marcar mesmo. Posiciona a régua aqui no ponto de fuga, puxa aqui do cantinho para trás 12 milímetros. Certo? É 1 centímetro e mais 2 pauzinhos, gente. Tô falando assim para quem não conhece aqui a milimetragem aqui da régua, tá? Então 12 milímetros é 1 centímetro mais 2 pauzinhos aqui, contando aqui da ponta. E agora esse risco aqui para cima, na vertical, esse aqui tem medida já. Então esse aqui ele vai ficar com 4,5. Então posiciona a régua aqui no 4,5 e sobe para finalizar aqui a medida, certo? Agora, seguindo aqui na horizontal, posiciona a régua aqui na horizontal, para o lado direito, você pode fazer um risco para a direita de 3 centímetros. E aqui 4,5, nós vamos alinhar com esse outro aqui. Régua na vertical. E aqui é só fechar. Beleza, pessoal? Então, olha só, percebe o desenho? Como está formando aqui uma escadinha, na verdade, um para frente e um para trás, né? Começamos com esse muro aqui. Então, para trás aqui, esse cômodo, certo? Aqui para trás, que é a parede da entrada, da porta de entrada, e agora nós vamos fazer aqui a parte da garagem, onde fica o carro. Então ela é um pouquinho mais para trás também.
certo? Então, como eu causo esse efeito? Eu vou deixar meio centímetro de cima para baixo no teto e eu tenho que deixar meio centímetro embaixo também, para que fique coerente, certo? Essa mesma distância tem que ser essa mesma distância. Por quê? Porque aqui eu estou vendo a parede de trás com relação ao piso e se eu olhar para cima eu estou vendo a parede com relação ao teto. Então aqui tem que ser a mesma distância. Se eu deixar 1,5 centímetro aqui, não tem sentido, entendeu? É como se a parede tivesse torta, se uma parte de cima tivesse mais para trás do que a parte de baixo. Tá entendendo como não faz sentido? Então essa medida aqui de afastamento, ó, nós estamos afastando, jogando a parede para trás, ela tem que ser igual. Beleza? Então vamos lá, vamos marcar aqui, ó, nesse primeiro ponto de baixo, 4 centímetros para o lado direito. E aí vira a régua e 4 centímetros aqui no ponto de cima. E aí a gente fecha aqui na vertical. E eu vou ter mais uma parte aqui para trás ainda, que seria uma porta. Aqui eu vou ter uma porta, só que essa parte aqui da casa ela ainda vai mais para trás. Só que aqui eu vou distanciar menos, porque ela não é tanto, né? Não é tão mais para trás como a garagem aqui, essa parte onde fica o carro. Então nós vamos considerar, ó, vou pôr a régua aqui no zero, meio centímetro está aqui. Vou considerar uns 3 milímetros, vou marcar e trago para cá 1, 2, 3 milímetros e marco aqui. Tá, pessoal? Essa medida tem que ser igual. Então, se eu deixei 1, 2, 3 milímetros aqui, tem que deixar embaixo também. E agora, para o lado direito, certifique-se, pessoal, sempre que a régua está na horizontal da folha, para o desenho não ficar torto depois, dar uma impressão, né, não muito legal. Então você vai marcar aqui agora 1,5 centímetro. Na parte de cima também, 1,5 centímetro na horizontal. E agora você pode fechar o desenho. Ok, sem segredo até aqui, né? Beleza, pessoal? Então nós vamos começar fazendo o teto aqui da garagem, o primeiro teto. São 2 andares a casa. Tem a parte de cima que nós vamos fazer na sequência. E o legal aqui dessa casa, dessa construção, é porque é uma construção moderna, só que esse teto aqui ele perde a simetria, porque o bico aqui do lado esquerdo ele está para frente e a ponta do lado direito fica para trás. Então nós temos essa diferença e nós vamos fazer isso aqui agora no desenho, tá? Então, ó, vamos pegar aqui do ponto de fuga, onde nós paramos aqui, e aí nós vamos traçar aqui até encontrar com um canto aqui dessa parede, ó. Então aqui seria, se eu puxar reto aqui, seria o teto reto, correto? Então ele estaria nesse plano aqui, acompanhando aqui o piso, ó, certo? Ele acompanharia aqui e nós finalizaríamos ele aqui, certo? Nessa reta aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês. Só que esse bico aqui, lembra que eu falei que ele está para frente? Então nós vamos passar aqui, ó, vamos posicionar a régua aqui. Eu vou passar, ó, 1, 2 centímetros, acho que 2 centímetros fica legal. Então passa, contando aqui da ponta da parede, do canto, passa mais 2 centímetros. E agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer um risco só para marcar, não preciso nem puxar daqui. Eu só posiciono a régua aqui nesse cômodo aqui, tá? Ó, e trago para cá. Fiz um risco aqui só para marcar, certo? E agora eu vou fazer a parte do lado direito do teto. Então esse teto ele parte bem aqui realmente do final, encostado aqui com o final dessa parede. Com a régua no ponto de fuga eu vou trazê-lo, certo? Até um limite. Agora eu vou fazer isso na parte de baixo até encontrar aqui com essa linha,
que é o alinhamento com essa frente aqui, ó. Então seria aqui, certo? Ó. Então agora essa ponta ela tem que encontrar aqui, ó. Certo? Ela tem que alinhar com essa outra ponta aqui. Então, ó, se eu fosse trazer o teto reto dessa ponta, então eu teria que puxar bem mais aqui e passaria da folha. Então seria esse alinhamento reto, como normalmente a gente faz. Só que nesse desenho não, nesse desenho não está reto. Então ele vai ficar assim mesmo. Então essa tortura aqui não é de baixo e cima, de cima para baixo, não, é de trás para frente. Então aqui está mais para trás e aqui está mais para frente. Entendeu? Ó, então a gente puxa daqui para cá. Então percebe que esse risco aqui é livre, não é direcionado ao ponto de fuga. Aqui eu vou deixar 1 centímetro de altura e aqui também 1 centímetro de altura. Agora é só encontrar aqui. Então nós já fizemos o primeiro teto, que é da parte aqui da garagem. Depois aqui nós vamos fazer umas colunas que segura essa ponta aqui. E vamos prosseguir com a parte de cima. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, se eu quiser deixar essa mesma altura aqui, desse piso aqui de baixo, desse andar aqui de baixo, a mesma altura aqui de cima, então eu vou explicar para vocês uma matemática aqui, certo? Presta atenção. A altura do piso até o teto nós chamamos de pé direito, tá? Então se você não sabia, então você está sabendo agora. A altura, a medida do piso até o teto é chamado de pé direito. Então se eu quiser deixar o mesmo pé direito desse andar de baixo, o mesmo pé direito no andar de cima, então vamos lá, vamos fazer essa matemática. Eu tenho 4,5 centímetros aqui no meu desenho. Então o pé direito de cima vai ser 4,5 centímetros. Então vai estar correto. Esses 4,5 centímetros eu começo a contar daqui, desse teto, ou eu começo a contar daqui, da ponta da laje? Então eu falo para você que não é nem daqui nem daqui. Por quê? Porque a medida não é apenas 4,5. Eu não tenho 1 centímetro aqui de laje, certo? Então esse 1 centímetro eu tenho que contar aqui no fundo também. Então eu vou pegar esse 4,5 mais 1 centímetro, quanto que é? 5,5. Então eu vou posicionar minha régua aqui no 5,5, porque aí eu já estou considerando 1 centímetro aqui dessa laje, tá? Entenda que essa laje ela não está inclinada, ela não está caindo aqui, tá? Se eu jogar água aqui, ela não vai cair para o lado direito, ela está reta, ela está na horizontal, linha reta. Então eu tenho 1 centímetro de laje, eu tenho que considerar 1 centímetro, então seria 5,5. Começaria a riscar aqui da ponta até o zero, então deu 2,5 centímetros. Aqui, onde eu marquei aqui, ó, seria a altura correta. Então aqui eu teria, na parte de cima, o mesmo pé direito que eu tenho aqui embaixo, que é a altura do piso ao teto, certo? Só que para causar um efeito visual mais bonito no desenho, a gente sobe um pouquinho, certo? Por quê? Porque quem olha não vai olhar essa matemática, ela vai olhar esse tanto e mais o tanto de cima. Então assim, como eu olho tecnicamente, eu consigo olhar esse 1 centímetro aqui. Mas quem não entende muito da parte técnica, não olha esse 1 centímetro. Então começa a contar essa altura a partir daqui, como se eu fosse fazer os 4,5 a partir daqui, certo? É errado? Sim, se eu fosse fazer em escala, certo? Se eu estivesse seguindo uma escala e fosse a mesma altura, tá errado. Eu teria que considerar aqui essa medida de 5,5, considerar esse 1 centímetro e mais esses 4,5, se fosse em escala.
a não ser que o pé direito aqui de cima fosse mais alto. Vamos supor que aqui embaixo, na real, o pé direito fosse 2 metros e 60 de pé direito. 2 metros e 60. Então, eu poderia considerar o piso de cima, o andar de cima, com os 2,80, 2 metros e 80 de pé direito, que é o comum das casas, né? As casas têm um pé direito de 2,60, 2,70, até 2,80 no máximo, certo? Então, eu poderia fazer aqui, considerar que esse andar de cima é um pouquinho mais alto que o andar de baixo, beleza? Então, ó, vamos tirar essa matemática para causar um efeito visual mais bonito. Então eu vou considerar aqui de cima, como 2,5 cm é pouco, eu vou subir mais 1 centímetro. Tá? Eu vou considerar 3,5 cm. Então agora aqui para o lado direito você vai considerar... vai fazer um risco de 11 centímetros na horizontal, certo? 11 centímetros, e aí você fecha aqui na vertical, tá? Essa parte de cima ela vem um pouquinho para frente porque a garagem vai lá para o fundo, então por isso que eu tenho uma coluna aqui, umas colunas, para que essas colunas suportem o peso aqui da parte superior. Beleza? E agora, pessoal, é o seguinte, ó, vamos deixar aqui 1 centímetro, marca 1 centímetro, e agora você vai subir, posicionando a régua do ponto de fuga, até alinhar aproximadamente, vou deixar um pouquinho para trás, tá? Dá uma regra que esses dois tetos precisem ficar alinhados, tá certo? Então, eu vou puxar 1, 2, 3... uns 4 centímetros. Parei aí. Agora, o que eu vou fazer? Ó, daqui, eu preciso riscar até encontrar com essa quina aqui, ó. Então, eu vou riscar até encontrar. Ó. Aqui eu posso subir também. E aqui eu fecho. E agora, pessoal, ó, daqui eu vou passar para cá. Bom, e agora aqui esse muro eu já posso subir também. E aqui dessa ponta eu já posso trazer para cá. Vou subir aqui 1 centímetro. E agora esse grau tem que ser igual, tá? Só puxar a régua um pouquinho para cima, certo? Depois eu faço aqui um acabamento mais interessante. Beleza, pessoal? Então, ó, praticamente nós terminamos aqui o nosso desenho. Agora a gente só precisa fazer os detalhes, as portas, janela onde tem, aqui as colunas. Lembrando, ó, vou dar um alinhamento aqui para vocês. Aqui seria basicamente o alinhamento, né? E essas colunas, então, vou deixar um espaço aqui para dentro. Vou marcar aqui 1,5 centímetro. 1,5 centímetro para dentro, certo? A coluna nunca começa na ponta, então ela começa para dentro, ó. Traz ela para frente. Agora aqui eu já tenho a parte da frente da coluna, ó. Eu deixo uma distância. Aqui é a frente dela, eu tô alinhando com a frente dela aqui, ó.
Então aqui na horizontal eu faço aqui a lateral da coluna. Aqui eu vou deixar a espessura da parede. Beleza, então pessoal, bom, agora é aquela parte mais artística, né, do nosso desenho, que você pode fazer do seu jeito também, as portas, alguns detalhes, decoração, e dar aquele acabamento legal. Eu vou passar o vídeo mais rápido, né, para não ficar muito comprido, e você acompanha para você ver o resultado final, beleza?
Beleza, pessoal? E assim ficou o nosso desenho. Espero que você tenha gostado e tenha feito, ou que faça quando você puder. É importante que você mande o desenho para mim no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para eu acompanhar a sua evolução, te dar umas dicas, tá ok? Então anota aí o WhatsApp e assim que você fizer o desenho, manda lá. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para você acompanhar as videoaulas. E eu vou deixar na descrição desse vídeo as nossas playlists todas separadas para ficar mais fácil para você encontrar, tá ok? Ó, tem desenhos de móveis planejados que você aprende a fazer, casas, tem outros tipos de desenho também, só dá uma olhadinha nas playlists. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no WhatsApp, que eu respondo assim que eu ver, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.